E aí a gente foi passar as consultorias e normalmente como é que você implanta um software, né? Você chama a consultoria, ela, né, entende quais são os seus processos, adapta o software a seus processos, né? Você passa uma fase de testes, né, de treinamento e tudo mais, e depois você vai para o que eles chamam de Go Live. Só que a grande maioria das implantações de software é como se você fizer uma camisa sob medida. Né, você tem que fazer esse processo. É. E eu usava muito essa analogia, e nós compramos mais ou menos uma roupa pronta. Não tinha alfaiate fazendo o software. Eu parti do princípio do seguinte, olha, eu estou comprando o que há de mais sofisticado e moderno no mundo do software. Né? A SAP deve ter seus processos padrões, a gente vai se adaptar aos processos que tem no sistema. Né? E vamos ter a certeza que nós vamos estar, digamos, funcionando dentro das melhores práticas de mercado. Leda engano. Ela não tinha os processos. Não, na época, sei lá, o orçamento custava 1,5 milhão, 1,2 milhão para poder fazer o software, eu só tinha 1,2 milhão. Só que se eu fosse fazer, digamos assim, um alfaiate, ia custar 3. E aí a gente foi para implantar o SAP e fizemos essa implantação em 6 meses. Que é uma loucura. Muito rápido, né? Só sei que quando chegou no dia 31 de dezembro, eu passei o Natal dentro do escritório, certo? Porque no dia seguinte a gente ia começar a faturar com SAP. E nesse processo, leite é um negócio que não para, é 24 horas por 7 dias na semana, 365 dias por ano, porque a vaquinha não sabe se é feriado, se é final de semana, certo? Ela dá leite todo dia. Ela não imprensa, né? Dá leite todo dia. Então, é uma indústria de um fluxo contínuo, né? Você tem que correr mesmo e fazer com que as coisas aconteçam para não ter, você não pode criar gargalos dentro da operação. Quando nós chegamos em janeiro, que nós fomos funcionar, a parte fiscal não deu problema, a nota fiscal não saía. E o que é que a gente fazia? Com todo aquele leite pasteurizado produzido, tinha que ir para a rua e não... Certo? Então foram assim 4 dias sem faturar, de um verdadeiro desespero. Né? De um verdadeiro desespero. Não bastasse a questão inicial, né? De falta de faturamento, que logo depois a gente conseguiu resolver, nós identificamos 20 dias depois, 15 dias depois, certo? Quando os boletos dos clientes começaram a serem pagos, né? Ou não pagos, que era o caso, certo? A gente não sabia e não conseguia identificar quem era que tinha pago a gente e quem não tinha. Ixi. Você imagina que você tem todo um contas a receber do negócio, que você vai receber a nota fiscal, o boleto, e você não sabe identificar quem pagou e quem não pagou. E muitos desses títulos estavam negociados no banco, e o banco foi começando a protestar todos os clientes. Tá? Nós tivemos 7 mil clientes protestados. Ixi, Maria. E aí, uma loucura. Né? A sensação que eu tinha era que tinha entrado dentro de um avião, no meio de uma turbulência gigantesca, certo? E o painel do avião tivesse apagado. Eu não sabia se estava subindo, se estava descendo, só tinha uma certeza, que eu ia quebrar. Certo? Eu tinha essa certeza. E aí, a autocobrança, eu disse, eu não podia fazer isso, eu não posso quebrar o negócio da família. Né? Eu entrei num parafuso, certo? Entrei num parafuso, né? E eu me lembro claramente que a primeira coisa que eu fiz é, rapaz, olha, se esse negócio vai quebrar, antes de quebrar eu tenho que tirar o peso dele. Então, começou a faltar caixa. Né? Porque os clientes com problema e tal. E a verdade é que a gente não sabia. Foi muito mais uma coisa da minha cabeça do que, de fato, um problema no negócio. Certo? Mas eu tinha a certeza de que a gente tinha perdido o controle completo. Estava totalmente no escuro. Totalmente no escuro. E aí, essa diretoria, que tinha uma série de pessoas que tinham vindo para nos ajudar e tudo mais, eu comecei a demitir todos os diretores, peguei a turma antiga e voltei para a gestão. Tá? E aí teve um ponto muito importante desse processo todo. Depois que eu saí da AGE, eu fui participar de um grupo de empresários chamado IPO. Né? Que o Ari, inclusive, participa. Sim. Fernandinho, Davi, né? Fernandinho, Davi.
que é um grupo de empresários que se reúne com certa regularidade, uma vez por mês, onde a gente, né, dentre dos vários projetos que tem um IPO, você cria ali um elo de conexão e os problemas são postos na mesa, Compartilhados. compartilhados e dicas. Eu me lembro de ter trazido esse problema lá para o meu grupo lá do IPO. E aí tinha diversas, né? Você devia ter entregar a empresa por uma dessas empresas de faz turnaround, outros vá para o papel, certo? Né? Aí é onde eu entendi de fato a verdadeira importância do fluxo de caixa. Certo? Porque você aprende que caixa é rei na faculdade, que você aprende ciclo financeiro, você aprende tudo isso, mas é igual ao oxigênio, você só sente no dia que falta. Falta. Você só sente no dia que falta. É. E aí foi, assim, talvez a das maiores crises empresariais que eu já passei. Foi a mais difícil essa? Foi a mais difícil porque me afetou psicologicamente. Certo? Até porque para o negócio, se você pensar, não foi uma crise grande. Certo? Porque 3 meses depois as coisas se restabeleceram, né? A gente não perdeu o faturamento, os clientes, né, entenderam o problema, né? Apesar de ter muitos que ter colocado a gente na justiça e tal, mas isso por si só não fez com que o negócio perdesse faturamento. Certo? Ele perdeu o controle. Mas, né, crise mesmo é quando você perde os clientes. Você não, né? Nesse caso, Aí você é não tinha pior. perdido os clientes. É.